Muito bem, meus caros, agora eu vou mostrar uma coisa muito legal, que é como citar um artigo que você encontrou na internet e, mais do que isso, como lançar a referência em uma planilha de referências. A planilha de referências é uma coisa que todo o pesquisador, todo o acadêmico, todo estudante tem que ter a sua planilha de referências, por duas razões. Número 1, ela ajuda você a organizar as suas referências e a não ter que elaborar duas vezes a mesma referência. Você vai perceber que depois que você faz um artigo, você vai ter obras que você vai citar sempre e você não precisa reescrever a referência que você já tinha feito antes. Se você tiver uma planilha geral, onde você pode fazer uma consulta sempre, você vai poder resgatar de um repositório de referências aquilo que você já citou corretamente em um momento anterior. Então essa é uma grande utilidade. E a outra grande utilidade é que se você tem as suas referências todas em uma planilha, você pode fazer pesquisas sobre assuntos nessa sua planilha, para você encontrar obras que você já tenha catalogado a respeito daquele tema. E mais do que isso, quando você escreve um trabalho, você pode ir separando as linhas que correspondem com as suas referências que você está usando no seu novo trabalho. E como você terá todas as suas referências em uma tabela, tem uma coisa maravilhosa que você vai fazer quando você terminar o seu artigo ou o seu trabalho, que é classificar a sua tabela em ordem alfabética. E isso vai te poupar um grande trabalho depois de ficar ali tentando organizar isso, digamos assim, do jeito artesanal, né? No olho mesmo. Então, você deixa a tabela fazer isso para você, o seu programa de planilha, como o Excel, como o Numbers, fazer isso para você, classificando em ordem alfabética, e depois você só utiliza, você só copia e cola dentro do seu texto, no seu Word ou no editor de texto que você utiliza. É uma maravilha. Então, em uma tacada só, vamos ver como citar um artigo que foi encontrado na internet e como lançar isso na planilha de bibliografia, de referências bibliográficas, destacando que eu estou lançando esse artigo aqui apenas para servir de exemplo, mas na planilha você vai lançar toda a obra que você consultar, seguindo as regras de referência conforme a ABNT, conforme as normas que você precise seguir. Então, vamos lá. Muito bem, agora citando, referenciando um artigo que foi encontrado na internet. Para a gente fazer esse trabalho, eu já separei a minha super planilha de bibliografia, essa aqui é a minha planilha pessoal, que eu uso já há muitos anos, essa planilha, venho alimentando ela há muitos anos, então aqui tem realmente muitas referências. E só para a gente conseguir fazer esse exercício, eu separei aqui esse artigo de metodologia jurídica do professor João Maurício Adeodato. Muito bem, então vamos lá. Como é que funciona você lançar aqui uma obra na sua planilha, na sua tabela de bibliografia? Para cada nova obra que você consultar, você vai criar uma linha nova, como acabou de fazer aqui. Vejam que como eu já citei esse artigo antes, eu já tenho a linha pronta aqui embaixo, tá bom? Então vai ser mais fácil nós fazermos essa citação, tá bom? Porque a gente já tem ela pronta, então eu só vou seguir o passo a passo com vocês. Eu separei algumas colunas que são importantes para mim, tá certo? Então, primeiro vem uma coluna de hífen, que é só copiar o que está aqui copiado que já existe nas outras linhas, copiar e colar para ficar igual aqui. Por que existe essa coluna de hífen? Porque eu tenho uma fórmula para gerar o nome automático do arquivo, e isso é sensacional, é uma coisa muito produtiva ter isso disponível. Então o primeiro passo é colar essa célula de hífen aqui. Essa célula ela é composta por, vejam aqui, um espaço, um hífen e outro espaço, ok? Já isso vai fazer sentido para vocês. Aí tem o gênero, para a minha biblioteca pessoal. Eu preparei aqui alguns gêneros, vou colocar o gênero
direito aqui, que eu uso jus, cadê? Aqui, direito. Depois, o autor é o professor Adeodato. Então, nós vamos colocar Adeodato João Maurício, conforme está aqui. O nome da obra: Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Muito bem. Lembrando que aqui eu não estou fazendo ainda a referência, eu estou só preenchendo as colunas, tá bom? Que eu tenho na minha planilha pessoal. Depois, volume ou edição da obra. Aqui não é um livro, então não tem volume nem edição. Nesses casos, eu só vou descrever que é um artigo. Um artigo. Depois, o ano. Vejam que aqui não tem indicação de ano, tá bom? O que fazer quando você não tem indicação de ano na obra que você está consultando? O seu proceder deve ser o seguinte: se você não tem o ano, você vai pesquisar qual foi a referência mais recente que o autor utilizou, certo? E você tem que ir do ano que você está para trás, ou simplesmente consultar aqui as referências bibliográficas. Quando eu digo ver o ano que você está para trás, eu me refiro ao seguinte: você pode fazer uma pesquisa. Então aqui eu vou colocar o Ctrl F ou Command F, né, conforme seja o seu sistema operacional, e vou colocar 2021, que é o ano que eu estou neste momento. Tá vendo que não foi encontrado nada? Aí eu coloco 2020, também não foi encontrado nada. 2019, também não foi encontrado nada. E assim sucessivamente até achar alguma coisa. Eu já fiz antes esse exercício, eu quero adiantar para vocês que a referência mais recente que tem aqui é de 1997. Então, como esse autor citou uma obra de 1997, e essa foi a obra mais recente que ele citou, então a gente pode ter a seguinte conclusão: no mínimo, esse artigo foi escrito em 1997. Pode ser que ele tenha sido escrito depois? Pode, mas pelo menos em 1997 ele foi escrito, porque em 1996, se ele tivesse sido escrito em 1996, esse autor, o professor Adeodato, não poderia ter citado uma obra de 1997. 1997 é o ano que a gente presumivelmente sabe que ele não poderia ter escrito antes disso, só depois disso. Então a gente tem que colocar na nossa referência 1997 e um ponto de exclamação. Não, de interrogação. Um ponto de interrogação. Meus caros, caso não seja conveniente ficar fazendo essas pesquisas, né, até achar o ano, e caso as referências não sejam tão grandes, então talvez seja mais produtivo consultar aqui as referências. Tem uma de 67, uma de 91, uma de 93, até agora essa foi a mais recente. Aí tem uma de 1980, 88, a mais recente está 93. E aí, batendo o olho, fazendo essa leitura dinâmica, vocês identificam 1997 e não tem nada depois disso. Muito bem, então aqui eu vou colocar 1997. Beleza. Vejam o que aconteceu aqui. Eu tenho uma fórmula nessa planilha que faz com que o nome que eu quero salvar esse arquivo PDF na minha biblioteca seja criado automaticamente. Então, vejam que dos campos que eu preenchi até agora, ele cria um nome automático, utilizando uma fórmula concatenar. E por que o nome sai automático? Porque no meio dele eu tenho o espaço e hífen espaço, que está lá na primeira célula. É por isso, é só para esse nome dar certo. Se eu não tivesse o espaço e hífen espaço, tudo isso aqui ia ficar colado, sem ter espaço, entenderam? Então, desse jeito dá certinho. Então, o que eu faço aqui? Baixo o arquivo, baixei, e esses arquivos que a gente baixa da internet, eles sempre vêm com os nomes assim meio diferentes, que não dizem nada com nada. Então, por isso que eu gosto de lançar na minha planilha,
que assim eu tenho um padrão de nome. Então agora eu vou dar um Command C aqui, Command V, e pronto. Agora o arquivo já foi baixado e ele está devidamente renomeado. Está aqui o arquivo dentro do meu computador com o nome correto. Então isso é muito útil, principalmente para você encontrar depois os arquivos no seu computador. Uma dica importante quando você tem o nome do arquivo. É essencial que ao nomear o arquivo você não utilize caracteres especiais. Então vejam aqui nessa fórmula que eu gerei e que gera o nome que eu vou dar para o arquivo, tem aqui um acento agudo, e isso não vai ser aceito por alguns sistemas. O jeito mais seguro de nomear um arquivo é você não dar nenhum caractere especial para ele. Então aqui nós temos um acento agudo no I de Maurício e nós temos um tio também no A de João. Então eu virei aqui e eu vou escrever João sem tio e Maurício sem acento agudo. Agora no nome do arquivo vai ficar... Opa, faltou... Eu disse que eu ia tirar o tio e eu escrevi o tio automaticamente, porque é a mania da digitação, né? Você vê alguém que digita bastante. Agora sim, vejam que no nome do arquivo vai ficar agora sem o tio, sem o acento agudo. Então eu só copio esse nome e colo aqui para ser o novo nome do meu PDF. E assim eu garanto que eu não vou ter problemas futuros com esse PDF, compartilhando com pessoas, enfim, qualquer problema que possa existir quando você coloca caracteres especiais em arquivos. Tem algumas nuvens também que não aceitam se você faz o upload de coisas que têm caracteres especiais no arquivo, então é uma medida de segurança, é melhor evitar. Muito bem, voltando. Então nós temos aqui Adeodato, João, Maurício. Aí vem a hora das informações bibliográficas. Agora sim nós vamos fazer a referência propriamente dita. Vamos fazer agora a referência desse artigo que foi encontrado na internet. Então, começamos com o nome do autor, Adeodato, João, Maurício. Ponto. Aí vem o nome da obra, Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Ponto. O que é isso? É um artigo. Então vamos colocar, é um artigo. Vejam que artigos normalmente não ficam em itálico com o destaque, porque normalmente eles estão dentro de um livro maior, de uma coletânea de artigos, de alguma coisa assim. Se você está consultando um artigo que você achou fisicamente dentro de uma revista ou dentro de uma coletânea, o que vai em itálico é a revista, é a coletânea, não é o artigo. Neste caso, o próprio nome do artigo está ficando em itálico porque eu encontrei ele na internet, nós estamos citando direto da internet. Então, e ele foi encontrado em uma URL, em um link, né, em um endereço eletrônico alheio, fora de uma revista, né? Então é só o arquivo do artigo que está aí solto na internet. Então nós estamos citando diretamente o artigo, colocando o destaque no nome do artigo. Depois a gente especifica o que é isso, é um artigo, por isso a gente escreveu aqui. E depois de ter indicado esse fator, aí nós continuamos com o restante dos dados. O que tem que vir depois do artigo? O nome da cidade, a editora e o ano. Acontece que a cidade e a editora a gente não sabe, porque aqui não tem essa informação. Então, como nós não sabemos isso, nós vamos colocar, abre colchetes, Cineloco, S.L. desse jeito aqui, 2 pontos. Nós também não sabemos qual é a editora, então nós vamos colocar Cinenomine, S.N. que é a abreviação que a gente usa quando a gente não sabe qual é a editora. Vamos fechar o colchete, colocar uma vírgula. E agora nós vamos colocar o ano. Nós vimos que aqui não tem a indicação do ano. A referência bibliográfica mais recente que esse autor fez foi 1997.
Então uma certeza a gente tem, pelo menos em 1997 esse artigo foi escrito. Então vamos colocar 1997, mas como a gente não tem certeza de que foi em 97 que o artigo foi escrito, porque o artigo pode ter sido escrito depois, em 98, em 99, pode ter sido escrito em 2021. Como nós não temos certeza, nós vamos colocar um ponto de interrogação aqui. 1997, e vai ficar dessa forma. Depois desse ponto, nós temos que colocar que a gente encontrou ele na internet. Como nós fazemos isso? Nós fazemos um travessão. Cuidado, hein? É travessão, não é hífen. Olha só, tem uma diferença. Uma coisa é o hífen, outra coisa é o travessão. Certo? Eu estou usando agora um sistema operacional Mac OS, né, da Apple. Eu estou usando um MacBook agora. Então, no meu MacBook, o atalho para você fazer o travessão é segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla que corresponde com o hífen. Perdão, não é o Ctrl, é o Option. Você segura a tecla Option e aí você aperta a tecla que corresponde com o hífen. Então, coloca aqui um travessão e aí vem o disponível em 2 pontos, dá um espaço e aí coloca o site, né, a URL. O URL, para quem não sabe, é o endereço aqui, de onde nós extraímos a referência bibliográfica. Então, copia o endereço, Command C, Command V, está aqui o endereço. Cuidado, que antigamente, vejam que essa referência que está aqui embaixo, eu tinha feito em um momento anterior. Antigamente se utilizava esses sinais aqui para você colocar a URL, mas hoje em dia não usa mais. Então pode colocar disponível em 2 pontos, dá um espacinho, coloca a URL, dá outro espaço, coloca um travessão e aí põe acesso em 2 pontos e o dia que você acessou. No caso aqui, no meu caso, hoje é dia 19 de janeiro, então 19 Jan, precisa vir abreviado, é assim que vem nas normas da ABNT. Então 19 Jan.2021. Se você quiser também dá para colocar a hora. Eu estou consultando isso às 19 horas e 23 minutos. Muito bem, então aqui ficou a referência completa. Se isso não fosse só para ficar aqui na planilha, né? Se a gente estivesse citando esse texto e querendo falar de uma página, então é só aqui no final, em vez desse ponto final, coloca uma vírgula e aí põe página 2, certo? Se eu estivesse citando alguma coisa aqui nessa segunda página. Muito bem, meus caros, mas não é o caso, então eu vou deixar assim. Aqui eu volto agora para minha organização pessoal. Na minha planilha eu gosto de ter o link do arquivo. Então vocês viram que eu salvo em um PDF no meu computador? Eu tenho um Dropbox onde eu tenho a minha biblioteca. Então esse PDF eu salvo na minha biblioteca. Vamos colocar aqui. Então salvei o arquivo aqui e a minha biblioteca está no meu Dropbox, que é o serviço de nuvem que eu uso. Tem gente que usa o OneDrive, tem gente que usa o Google Drive, enfim, tanto faz, independente do sistema que você usa. Eu gosto de pegar esse link aqui, copiar o link do Dropbox. Muito bem, então agora nós temos o link do Dropbox, eu coloco o link do Dropbox aqui. Aí a próxima coluna é palavra-chave ou resumo. É muito bom você ter na sua planilha bibliográfica uma célula onde você pode colocar alguns termos que você vai utilizar depois para encontrar esse livro, certo? Ou para que o livro apareça em eventuais pesquisas que você faça na sua planilha bibliográfica. Então aqui no caso, esse é um artigo de metodologia. O que é o mais produtivo? Você colocar aqui nessa célula tudo que você possa querer colocar para encontrar isso depois, não é? Tem vezes que eu coloco aqui o nome do autor escrito de vários jeitos para
enfim, se eu pesquisar na planilha depois e eu digitar errado o nome do autor, isso é comum de acontecer com autores que têm nomes difíceis ou nomes que podem ser escritos com um L ou dois L's, um S ou dois S's, um N ou dois N's e assim por diante. Então é interessante você colocar várias grafias para o nome do autor ou da obra, né, se isso fizer sentido. Também é interessante você copiar aquelas palavras-chave que ficam na ficha catalográfica do livro que você está consultando. Isso também vai te fazer ganhar tempo, porque aí você não vai precisar ficar pensando em palavras-chave, né? É só você copiar e colar a palavra-chave que já está lá para você na ficha catalográfica. E outra coisa que é possível fazer é você pegar o resumo ou até as suas citações preferidas do texto e copiar elas ipsis literis. Aqui no caso, esse artigo tem um sumário, então eu vou copiar esse sumário aqui que é pequenininho e eu vou colar aqui. Pronto. Já temos aqui algumas palavras que vão nos ajudar a encontrar esse texto depois. E finalmente, o local em que a obra está disponível fisicamente. Então, eu tenho muitos livros físicos também e me interessa saber onde esses livros físicos estão. E para vocês que têm livros físicos e emprestam livros, eu tenho certeza que você já passou pela situação de: eu sei que eu tenho aquele livro, eu acho que eu emprestei para alguém, mas eu não lembro para quem foi, ou alguma coisa assim. Então é muito útil, caso você tenha uma obra física, você escrever onde que ela está fisicamente. Então, por exemplo, biblioteca do Rommel, aí chácara, porque eu tenho uma chácara onde estão muitos livros meus, ou Casa de São Paulo, enfim, o que você quiser. E quando eu empresto um livro para alguém, eu venho nessa tabela e eu troco aqui, em vez de biblioteca do Rommel, eu coloco, por exemplo, emprestado com João Victor, um queridíssimo amigo meu. Fica aqui meu grande abraço para o meu amigo e irmão João Victor. Então aqui é só um exemplo, tá? Nesse caso aqui, é um arquivo da internet, então não faz sentido preencher essa coluna, a gente vai deixar NA, que significa não se aplica. Muito bem, então dessa forma, aqui na minha planilha eu tenho algumas outras colunas, mas que são menos importantes e cujo preenchimento não é obrigatório. O preenchimento obrigatório para mim é até aqui. Então, nós vimos com isso como você pode referenciar um artigo extraído da internet e como você lança obras na sua planilha de bibliografia. E vimos também a importância de você ter a planilha de bibliografia. Pode parecer muito trabalho para ser feito, manter e alimentar uma planilha dessa, pode acreditar, é sim muito trabalho, mas ele compensa, ele vai te poupar muito trabalho no futuro e ele vai deixar toda a sua biblioteca de referências organizada, atualizada e pronta para você inclusive utilizar em ocasiões futuras. Então é isso por hoje, muito obrigado.